Olá, seja bem-vindo ao canal Narcisismo Sem Máscara. Esse é o seu espaço para o conhecimento e também o seu autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que seria a salada de palavras feita pelo narcisista. Todo mundo que já teve relacionamento com uma personalidade tóxica, uma pessoa, um indivíduo com transtorno de personalidade narcisista, já deve ter passado por isso. Você nunca vai conseguir clareza quando dialoga com uma personalidade patológica, porque essa pessoa nunca vai ser direta em suas respostas. Ela nunca vai dizer sim ou não, ou tentar achar resolutividade para a situação, com o objetivo de tirar as suas próprias responsabilidades em cima do problema que está acontecendo. E isso é muito doloroso, porque o narcisista, no início da relação, ele cria bases sólidas para você, vítima, bases sólidas do relacionamento. Um link emocional muito grande, onde parece ser um relacionamento perfeito, onde parece ser aquela pessoa perfeita, que te entende, que te compreende. E aos poucos ele vai retirando camada por camada. E num desespero, você tenta fazer diferente, falar diferente, para voltar a ter aquela pessoa do início da relação. Só que isso não acontece, porque essa pessoa nunca foi aquilo. Aquilo era um personagem, era um falso eu, era um falso self. Pessoas que possuem um comportamento tóxico, indivíduos com transtorno de personalidade, elas sempre vão fazer com que você sinta culpa. Elas sempre vão fazer com que você duvide das suas próprias percepções, onde você fica pensando se foi isso que aconteceu, se não foi isso que aconteceu. E aí nós nos pegamos revisitando conversas, diálogos, revendo conversas no celular, tirando print, para fortalecer e ter a certeza de que a percepção que nós tivemos foi essa mesma. Isso é confusão mental, gerada através do processo chamado gaslight. E eles manipulam tanto a situação com isso que inverte o que falamos, distorcem. Personalidades patológicas têm um sério problema cognitivo no que diz respeito à compreensão das coisas. Eles distorcem o que falamos e jogam a culpa em cima de nós, fazendo com que a gente fique duvidando cada vez mais da nossa percepção. Isso, na verdade, além de ser gaslight, que é essa confusão que faz com que nós nos sintamos culpados ou mesmo duvidando de nossas percepções, é uma técnica chamada Darvo. Eles deturpam a comunicação e fazem uma salada de palavras intencionalmente, deliberadamente, para evitar a compreensão e distorcer a sua linguagem, a sua comunicação. Os comportamentos são vários. Por exemplo, deixar de responder, esquivar-se da resposta, responder outra coisa que não tem nada a ver com a pergunta, responder uma pergunta com outra pergunta, isso é muito comum, para mudar o foco da conversa, o direcionamento, para deixar você confuso, confusa. Outra coisa muito comum é deturpar as intenções para criar briga, desentendimento e tirar o foco da responsabilidade do que está acontecendo. Uma outra técnica é misturar discussões passadas com o que está acontecendo atualmente para esquivar-se da responsabilidade. Projetam o que eles fariam em comportamentos seus para que você tenha que se defender. E a partir do momento que você tem que se defender, o foco é outro, não a discussão, e sim você, falando que você é infiel, falando que você é mentiroso, que você tem intenções malignas em alguma situação. São comportamentos totalmente manipuladores para que você fique confuso, confusa e não consiga chegar às respostas que você precisa. Pessoas normais estabelecem um diálogo para criar conexão, para criar conhecimento, para achar respostas, para achar um consenso em tudo. A comunicação do narcisista é feita apenas para manipular, para conseguir suprimento, para conseguir ser aclamado e aplaudido, para conseguir mostrar-se como sendo um ser perfeito que tem razão sempre. O narcisista, ele é como se fosse um ilusionista. Ele cria uma situação para tirar o foco do real problema que está dentro da relação. Eles confundem e desviam a atenção para que você não veja o que realmente está do outro lado da conversa. Quando eles te acusam, você passa a se defender, sem que você consiga olhar os verdadeiros comportamentos do narcisista. É um desvio de foco e é como se fosse um labirinto sem fim, porque você nunca tem respostas. As conversas e os diálogos nunca chegam a lugar nenhum
E você acaba não vendo e entendendo os comportamentos do narcisista. As conversas não são diretas. As respostas não são diretas. O que você pode, neste momento, fazer de melhor nesta situação, caso você esteja passando por isso, é a psicoeducação. Conhecer sobre o transtorno, sobre esses comportamentos, evitar confrontos ao máximo, porque são sempre infrutíferos e não levam a lugar nenhum. O autoconhecimento, saber quem você é, quais são os seus valores e a autocompaixão também dão um fortalecimento muito grande diante de um embate com o narcisista. É uma batalha infrutífera. Se você está dentro de uma relação, percebe esse gaslight, essa comunicação deturpada e manipuladora, o que você pode também tentar fazer é uma comunicação amorosa. Porém, se você percebe que há uma rigidez e inflexibilidade por parte da personalidade narcisista, e além dessa comunicação ela é repetitiva, inflexível e não há mudanças, é a hora de você abrir bem os olhos e ficar atento, porque um dos melhores previsores de comportamentos futuros são ações passadas, quando você está diante de uma personalidade inflexível que não melhora e não muda. E dentro da relação, é importante você ter o autoconhecimento, você blindar-se de conversas infrutíferas, de desvalorização e de críticas, ter certeza de quem você é, focar-se nos seus valores, nos seus propósitos e objetivos para fortalecer o seu âmago, para fortalecer quem você é, o seu verdadeiro eu, para que você não tenha dúvidas diante de uma comunicação onde há manipulação, crítica e desvalorização. Entenda que a toxicidade de uma pessoa narcisista, em qualquer nível, é prejudicial à sua saúde mental. É uma barreira para a felicidade e para a paz. Preserve-se, valorize-se, conheça-se. A felicidade é uma conquista interna e que não deve ser menosprezada. Eu espero que você supere isso que você está passando. Um forte abraço.